Bom dia, bom dia. Um excelente final de semana. Já começamos hoje muito ativa, desde 6 horas da manhã ali em mentoria. E agora vamos continuar aqui, fortalecer o nosso pilar agora espiritual. Então, só aguardando aqui o pessoal entrar. Então, é uma das primícias, né? Fortalecer o espiritual e realmente dar foco no que é importante. Foi uma mentoria incrível, gratidão a Sueli, a mentora nossa aí de finanças. E passou um desafio incrível, vai já colocar lá no grupo. Então, todas estão convidadas realmente a estar conosco nessa caminhada ao longo do ano, fortalecer o nosso pilar espiritual. Agora a gente começou em finanças e vamos seguir para atingir as demais áreas e sermos aí nossa melhor versão. Keila, bom dia, bem-vinda, estava conosco lá na mentoria, foi incrível. Hoje a gente vai continuar o nosso estudo 30 e 31. Bom dia. Bom dia. Tomei aqui uma água, corri aqui no café. O dia hoje começou muito bem, já horas aí produtivas. Mulheres decididas. Já troquei com os papéis das pesquisas, finanças foi para lá, agora vamos para o devocional. Vamos fortalecer o nosso pilar espiritual. Olha, a Andréia chegou aqui, foi a nossa contemplada, né? Já ganhou lá no CT, que a gente, mulher empreendedora, né? Com finanças. Então, a gente já começou... Eu vi logo que ela estava muito alegre ontem no devocional, ele já estava esperando. Já começou aí ganhando, né? Foi contemplada, já começou hoje o dia recebendo cash, recebendo bênçãos. É bom, né? Estar nessa sinergia juntas, crescendo, evoluindo juntas. E vamos chegar lá no final de 2022 e celebrar muito com a conquista que cada uma de nós vamos aqui plantando essa sementinha e ela vai germinar, a gente vai regar e frutificar. Vai dar certo. Bem-vinda! E cada ação... Capítulo 30, né? 30 e 31. Já enviei aqui o convite. Promessas de misericórdia. Já enviei aqui o convite para a Drica. Vamos aguardar ele entrar. E é aquela ação, né? Toda ação tem uma reação. E a nossa ação diária, falando da palavra, estudando, meditando, ela gera muita recompensa. Sempre tem retorno. Todo investimento tem retorno. E aqui a gente está investindo nosso tempo. O tempo é vida e nos transformando, né? Na nossa área, na nossa personalidade, nas nossas ações, porque as virtudes que nós desenvolvemos, ela vem a partir de ações. Então, que nós sejamos mulheres virtuosas, sábias e que tenhamos ações assertivas. Sempre. Eu sei que a minha estrelinha tá... Apaga e acende, apaga, mas ela está acendendo mais que apagando. Ontem eu tive que tomar 3 decisões e tomei para poder se organizar. É como a formiguinha aí, no caso, foi citado. Estou muito agitada, então preciso me reorganizar. E essa então, ontem vai alimentar. Eu fiz umas perdas, mas muito sofrida minhas perdas. Mas tive que fazer escolhas, mas o retorno foi bem melhor. Decisões. Vibrei depois, no final do dia. Deu certo, deu certo. Parabéns, Keila. Então, vamos lá. É isso Obrigada. mesmo. Vai dar certo. Vocês estão me incentivando a fazer as coisinhas devagar, mas perdas e ganhos. É um processo, a gente não tem que se apressar ou querer muito, né? São pequenas ações que levam a grandes resultados. Pequenas ações na área espiritual todos os dias, pequenas ações na nossa área financeira, pequenas ações na área pessoal, pequenas ações em relacionamentos, né? Aqui você está se expondo, disposta, criando um novo ciclo de amizades, né? Então, é isso, são pequenas ações que levam a grandes resultados. E é isso. Ó, aqui, a Andréia já compartilhou. Eu pensei na hora, vou ganhar. Ou seja, ela vibrou, ela atraiu isso, ela acreditou. Isso é fé, né? Então... Verdade. Eu lembro que eu participava de uns bingos na escola e eu sempre dizia assim, eu vou ganhar. E teve uma época que eu ganhei 5 bingos de uma vez, 5 datas diferentes. Todo mundo, que é isso, que é isso? Assim, nada, é só porque eu quero ganhar. Muito positivo. Vou voltar a ser aquela Keila. Vibrando nessa energia. A gente tem que dizer palavras de afirmações, a gente tem que acreditar no nosso potencial. A gente acredita em Deus, isso é fé, isso é confiança. Agora, eu acreditar em mim é autoconfiança. Então, são 2 regras que a gente jamais pode esquecer.
Bem-vinda, Drica. Bom dia. Bom dia. Prazer um pouquinho, mas estou por aqui. Gratidão pela sua presença. Vamos aqui iniciar, consagrar o Obrigada, momento. Andréa. Querido Que lindo Deus, que é isso. Pai, gratidão pela sua presença em cada ação da nossa vida, em cada momento. Gratidão pela mentoria, o que foi essa ação e ativação de mulheres, que realmente seja fortalecida cada vez mais nossa área espiritual, nossa área financeira, cada área da nossa vida que possamos juntas alcançar os resultados que merecemos, Senhor, porque o Senhor nos promete que tenhamos vida e vida em abundância, e é através das nossas ações. Que possamos, Senhor, ter o poder de execução e cumprir cada desafio imposto, concluir o nosso projeto do devocional, concluir o nosso projeto dos desafios de finanças, nas demais áreas, de tudo que está por vir, Senhor, que esteja conforme a tua vontade, no teu direcionamento para engrandecer, porque quando uma mulher se levanta, toda a casa se levanta, tudo é transformado. Pelo poder e autoridade que o Senhor nos confere, nós já te agradecemos e cremos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vai dar tudo certo. Já é. Já deu. Já. Então, esses capítulos, ele fala das promessas de Deus devido à obediência, né? Mais uma vez. E a obediência é a ação, né? A ação de arrepender, a ação de confessar Ele como Senhor e Salvador, e a ação de cumprir os seus mandamentos, né? Sim. Aqui eu fiz uma observação sobre a continuação da live de ontem, do capítulo 28 e 29, que a gente tem que sim manter o hábito da leitura da Bíblia, que eu não tinha esse hábito de ler direto assim, né? Capítulo por capítulo, não. Eu sempre abria e lia, e às vezes se encaixava com o que estava acontecendo comigo naquela hora, né? E agora não, agora eu peguei agora com vocês o devocional e tá tudo dando certinho, porque você tá seguindo, como é que a gente fala? Seguindo os capítulos na ordem, e aí vai esclarecendo mais as coisas para você. Manter o hábito da leitura da Bíblia, a gente vai crescendo aos poucos, né? Vai entendendo também. Claro que para uns é difícil, realmente, né? A interpretação, mas como nós estamos em grupo, uma tira a dúvida da outra. E aí, às vezes uma vê o que a outra não está vendo. Pelo menos comigo está acontecendo isso. E o interessante é que a palavra de Deus, ela é uma espada de dois gumes, né? Fala assim. Ela corta nas duas direções, mas vai em direção até a alma. Mas o interessante é que ela não é ambígua. Ela não dá duplo sentido. Ela da forma que está escrito e que você entendeu, você, tipo, quando algo fala ali, ela não vai dar ambiguidade para a pessoa. Então, isso é interessante que a palavra do Senhor, ela tem esse peso de colocar que a palavra dele é aquele ponto. Ele vai em direção àquele assunto e ponto. Então, eu entendi tal coisa, mas fulano entendeu diferente. Não. A palavra do Senhor é como é reta, ela não tem nem para um lado nem para o outro, ela vai em direção certa. Ela tem equilíbrio e o peso correto para que você consiga entender. E esse capítulo, ele fala bem isso, né, Édrica? Escolhas. Você tem aqui opções, ele coloca aqui. Você tem opções, vida ou morte, bênção ou maldição, obedecer ou desobedecer. Então, é bem direto, é como você fala, não tem essas de ficar na dúvida. Ou você escolher. É objetivo. Se você não está no caminho da vida, você está indo para a morte, né? Porque o pecado é destruidor. Desobedecer vai destruir. Vai gerar ansiedade, vai gerar inquietações, né? Então, a gente tem a certeza de que está no caminho, mesmo com erros, porque vai haver obstáculos e a gente pode, sim, na nossa limitação humana, falhar em alguns momentos, e é natural, né? Deus nos conhece, Ele sonda e sabe da nossa limitação. Então, aqui Ele aconselha firmemente. Eu aconselho que você escolha a vida. Ele nos dá liberdade de escolha. Ele não vai impor, né? Porque se Ele fosse impor, seríamos como um robô. Ele iria ali manipular e tudo seria mil maravilha.
mas ele nos dá o livre-arbítrio, né? Igualmente, temos a opção. Você vai seguir, você vai ler, fazer o estudo da Bíblia ou não. É opcional, não é eu, Laís, não é Keila, não é nenhuma que vai determinar, né? Deus nos dá o livre-arbítrio, é a maior prova de amor. Você tem a liberdade de fazer a decisão que desejar. A escolha sempre será nossa. De fazer ou não, de escolher vida ou morte, de escolher a verdade ou a mentira, né? São escolhas. E o equilíbrio quem dá é Deus também, né? Para que você Sim. consiga chegar nos seus objetivos. Por exemplo, se você tem algo a seguir, se você... A tua essência. Vamos para partir desse ponto, a tua essência. Se você vê, às vezes, que algo não condiz com a tua essência, você logo já não quer, você nem quer saber. Então, assim é Deus também quanto a sua palavra e quem segue ela. Quem segue os seus mandamentos e coloca em prática. Porque daí, às vezes, a pessoa pensa, mas eu leio a Bíblia, mas eu coloco em prática que eu vejo que alguns erraram também, eu posso também errar. Certo, você é propenso a errar porque você é ser humano, assim como eu, como todos, né? Mas, assim, Deus coloca também as limitações que você... tanto é que a Bíblia fala tudo, você pode fazer todas as coisas, mas nem todas convêm, né? Então, o Senhor Deus, ele dá, igual ela falou, livre-arbítrio, para que você possa escolher, mas não que você tenha você pode se sobressair melhor se você escolher o outro lado. Ele falou, ou a vida ou a morte. Bem direto, né? Não tem meio termo. Não tem terceira opção. Se você não está seguindo uma, tá na outra, né? Não adianta terceirizar. Não adianta terceirizar com Deus, não. Ele é bem direto. Bom dia, Sueli. Bom dia, meninas. Eu posso... Bom dia. Parabéns, a mentoria de finanças foi incrível, os desafios aí, vamos conseguir alcançá-los, né? Ela vai colocar no grupo, né, Su? Ai, que legal. Foi muito bom passar um pouquinho do que eu sei e tenho certeza que vai fazer diferença na vida de um monte de pessoas. Só colocar em prática que daí tudo funciona. Na prática. O conhecimento sem a prática nada serve, né? E é conhecer e praticar. Igualmente aqui no Devocional, nossa missão é ler, estudar e o que a gente pode aplicar, né? 1%, cada dia melhor, vai levar aos grandes resultados. Então é aprender e praticar, aprender e praticar. Isso mesmo, as pequenas ações geram grandes resultados, né? Isso. E esse capítulo, né, do capítulo 30 de Deuteronômio, já estamos encerrando aqui o livro e esse estudo do Pentateuco, né, os 5 primeiros livros escritos por Moisés, né, é o livro chamado a Torá, né, utilizado pelos judeus, e eles meditam dia e noite nessa palavra, em todos os mandamentos, e a gente quebrou muito paradigmas, né, que o Velho Testamento não é de nada mais serve, que não tem utilidade, então desmistificou muitas crenças, que inclusive a gente vê muito em muitos capítulos que ele fala, são mandamentos perpétuos, que servirá de geração em geração. E quantas lições a gente viu aqui que são práticas para o nosso dia a dia, que são aplicadas hoje, algumas que a nossa Constituição, inclusive, assegura, então é constante no nosso dia a dia, não tem como tirar, né? É em oração também, né? Constante. E ele fala, né, ele começa o versículo 1 falando que sucederá que quando te sobrevierem todas essas coisas, bênção ou maldições, que a gente viu, as consequências da desobediência. Igualmente, lá nos capítulos anteriores, a gente viu que ao povo israelita, né, quer dizer, o povo que luta com Deus, o povo de Deus desobedece e vai idolatrar outros deuses, isso causa uma ira no Senhor, né? Então, neles foram levantados doenças, febres, né? Então, através desse pecado de idolatria. E então, é algo que a gente tem que quebrar, tem que oferecer, tem que orar pedindo perdão, né? Pelos pecados ocultos, pelas nossas falhas mesmo, até sem intenção. Então, a gente tem que estar em constante oração, arrependimento, oração, consagração, o jejum. Porque são essas ações que a gente faz, oração pelos nossos filhos, até pelos netos. Então, aqui a gente aprendeu sempre isso, o poder de profetizar, de declarar bênçãos, né, para a nossa vida, para a vida do próximo,
porque não há presente melhor do que receber uma oração, né? O poder da palavra, o poder que gera a transformação de profecia, de que nossa boca realmente seja um manancial de bênçãos. Então, como a gente aprende como isso é válido a gente pôr em prática diariamente? As palavras de afirmações, em Deus eu sou mais do que vencedora, eu posso todas as coisas. E reforçando aqui o que foi realmente disso, fortalecer cada vez mais a nossa fé em Deus, fé e confiança. Então, eu confio em Deus e confiar em si. Né? São duas regrinhas que a gente não deve esquecer, confiar em Deus e confiar em si. Porque muitas vezes Deus nos vê como uma potência, Ele nos dá essa potência, mas nós muitas vezes não nos vemos, né? Igualmente Gideão, quando ele chegou lá nos 300, que ele ia para a guerra e ele diz, homem valente, e Gideão, onde está essa pessoa? Não confia em si. Muitas vezes nós, na nossa mentalidade, não nos confiamos em nós mesmas, né? Ah, não, mas eu não consigo. Ai, mas eu... Então, assim, muitas vezes a gente se baseia por algo passado. Então, que a gente tenha essa confiança, confiar em si. Eu anotei aqui no versículo... O mesmo aconteceu com Josué. Josué também estava nessa mesma situação, nesse mesmo dilema de não confiar, né? Viu que a responsabilidade que ele tinha sobre ele e ele acabou ficando com medo. Mas disse, tenha bom ânimo, vai lá, quem está contigo sou eu. Não adianta você ficar aí se escondendo, sou eu que estou contigo. Eu vou te dar todas as coisas que eu já prometi. E assim devemos pegar nesses dilemas. Eu anotei aqui no capítulo 19, fala, neste dia chamo o céu e a terra como testemunhas contra vocês. Eu lhes dou a oportunidade de escolherem entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Escolham a vida para que vocês e os seus descendentes vivam muitos anos. Então, Deus dá o livre-arbítrio para a gente escolher o que a gente quer para a nossa vida, porque tem dois caminhos sempre, né? E Ele tem um projeto incrível para a nossa vida. Só cabe a gente querer escolher viver esse projeto que Ele tem para a nossa vida, porque tudo isso depende das nossas escolhas, né? A gente pode escolher ir para o caminho que vai levar a viver tudo isso, ou a gente pode escolher o caminho que vai atrapalhar tudo isso, porque muitas vezes, com as nossas ações, a gente atrapalha tudo, né? Então, a gente tem que ter essa consciência de que Deus quer o melhor para a nossa vida. E o que a gente está fazendo para contribuir com que isso realmente aconteça, né? Então, vale a reflexão. Quando a gente confia em si, é essa certeza de que Deus é conosco, de que eu tudo posso, porque é Ele que me fortalece. Então, quando a gente tem essa certeza, quando a gente tem essa confiança em Deus e sabe que Ele está com a gente, automaticamente vem essa autoconfiança. Jamais colocar, eu não vou fazer isso. Eu vou, porque é Deus que está me capacitando. Isso é para o bem. Então, é esse pensamento que vai nos dar a capacidade. Eu vou, não por mim mesma, mas porque Deus me capacita, porque Deus é comigo. Mas quando a gente sabe que a gente é a imagem e semelhança de Deus, se a gente é a imagem e semelhança dele, o Espírito Santo está dentro da gente. E a gente tem que dar esse poder para ele agir na nossa vida através da gente. Se a gente fazer com que esse poder do Espírito Santo floresça, a gente vai se sentir poderosa para fazer o que for, porque Deus está com a gente. Agora, se a gente deixar essa consciência, né, não ter essa consciência e achar que a gente está sozinha, aí tudo fica mais difícil, né? No versículo 11, ele fala assim, pois este mandamento que eu te ordeno hoje não estará oculto de ti nem longe. Ou seja, ele diz, não é difícil, filho. Não é difícil, não é algo inatingível. Aí ele segue no versículo 12. Não estar no céu para que digas, quem subirá por nós ao céu e traga para nós, para que escutemos e o pratiquemos. Então é algo muito simples, cabe a nós dispor. Eis-me aqui, Senhor, eu quero entender, eu quero colocar em prática, de fato, que é o que a gente sempre fala aqui. Vamos aprender o que a gente pode realmente saber e colocar em prática. E ele diz, filho, não é difícil, basta você estar disponível e querer. Então, assim, é o amor, né? Através do amor. Amor a mim, né? Primeiro amor a Deus, amor a mim e amor ao próximo.
Então a gente tem que desenvolver muito esse amor próprio, né? O mundo, ele tenta distorcer muito. O que é certo hoje é o errado. Tipo, o amor próprio. Quando você está se valorizando, se cuidando, tirando ali o seu tempo, vão te chamar de egoísta. Eu ouvi toda a minha vida que a Laís é muito egoísta, que isso, por quê? Eu tenho minhas prioridades. Ah, se eu estou na hora do meu estudo, na hora do meu curso, eu digo, não, eu não posso porque eu tenho esse compromisso comigo, com Deus, com o meu. Ah, e Laís, tu pode fazer isso? Eu digo, não, agora eu tenho esse compromisso X, se for amanhã ou se for outro dia. Ai, mas que ela é muito egoísta, só pensa nela, no mundinho dela. Claro, eu estou no meu desenvolvimento, a minha prioridade, a minha casa, primeiro o que eu preciso. E claro, ao longo de todos esses anos preparando, chegou um momento que eu alcancei o nível agora eu quero transbordar. Agora sim, porque houve um processo. Então, eu sempre dediquei a cuidar de mim, dos meus estudos. E claro que tem um momento, mas o mundo vai colocar muitas vezes isso. Só quer viver no seu mundinho, é egoísta. E autocuidado, amor próprio, priorizar a sua vida, os seus afazeres, não é egoísmo. O mundo tenta distorcer muito. O certo é o errado, né? Meu esposo até comentando ontem, a gente fez um passeio e tinha um escalda-pés e ele estava lá fazendo a massagem, escaldando, e eu postei e a pessoa ficou altamente assim, né? Ele comentou. E lá isso coloca as coisas e as pessoas ficaram, né? Ela foi cobrar para o esposo e o esposo foi e disse, não faça isso, porque aí as mulheres vão querer, ficam cobrando da gente. Então, você Eu vê achei como lindo, é. achei o máximo, eu vi. É uma atitude de honra, uma situação, né, para glorificar a Deus. Eu compartilhei, inclusive, para isso, para ver que não tem nada demais você estar cuidando do outro, eu lá fazendo os pés dele, ele no meu. Mas para algumas pessoas é tão anormal, é tão diferente, que gera. Uns vão achar bons, outros vão achar ruim, e gerou muitos comentários assim nesse sentido. Mas o certo é o errado. Pois Algo que é eu tão disse para a bom. mamãe, eu falei, mamãe, aí vamos lá fazer também, eu levo a senhora me leva. E ela disse, bora. É. Mas vamos lá. Então o mundo vai colocar isso. Você tem que saber o que é certo. Você vai honrar seu esposo vai lhe honrar, porque vai haver críticas. Você vai fazer uma coisa que é certa, mas para o mundo está totalmente errado. Causa estranheza. Então a gente tem que ter consciência de desenvolver, sim. Quando a gente entra, está no mundo cristão, que vai seguir, vão te criticar. Ai, que agora isso, que agora aquilo. Mas você está com consciência, é o certo? Continua no caminho. Porque o caminho é a vida. Nós escolhemos o caminho de vida. Essa minha aluna de 12 anos que eu estou alfabetizando, amanhã é até aniversário dela. Ela disse assim para mim, tia, eu estou conseguindo ler, mas tem hora que eu não consigo nada. Eu disse, não, é assim. Coloquei um espelho aqui, um espelho. Olha aqui nesse espelho, diga assim, eu posso, eu quero e eu vou. E ela assim, tia, eu vou conseguir, você vai conseguir. Aí ela disse assim, ah, tia, mas tem hora que eu penso que não vai dar certo. Se vai, pense só positivo. Eu falando com a criança de 12 anos e eu querendo ouvir também, sabe? Eu disse, tia, sabia que a senhora é minha mãe? Quer dizer, ela não mora com a mãe dela, ela mora com a menina, que acho que é mais nova, deve ter uns 30 anos, que adotou ela. Tirou ela do interior, trouxe ela para cá para ela estudar. Aí ela disse, ó, faça só a sua parte, né? Faça só a sua parte. Você já tem tudo, entre aspas. Você tem uma casa, tem uma mãe, ela tem tudo, tem quarto, tem tudo. Ela deu tudo para ela, livre, tudo, bolsa. O que você vai fazer? Estudar. Faça a sua parte, o resto você já tem. Aí depois, tá bom, tia, eu vou ser veterinária. Pô, bora estudar, porque para ser veterinária tem que estudar. Ela disse, tá bom, aí pronto. O incentivo eu dei. Ela já trouxe dela, é uma coisa dela. A estrelinha dela tá querendo brilhar, e é muito alto, viu? Tem que estudar muito. Não vai dar certo. E no versículo Você estava dizendo, né, Laís, sobre as questões, né, que a gente tem que refletir. Ontem eu coloquei um post de Romanos 12:2 e diz, não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Então, eu adoro esse versículo, porque eu acho que é bem isso. Quando a gente vai com a manada, com o que todo mundo faz, a gente, sem pensar, a gente começa a fazer coisas que é desse mundo. Quando a gente começa a refletir e começa a deixar que Deus mude a nossa mente, a gente vai ver o que realmente é essencial e o que realmente Deus quer para a nossa vida. E tudo começa a ficar
tão simples, né? É que nem tá falando aqui, não é difícil nem fora de alcance, é tudo fácil, não é difícil, né? Então, começa a mudar a nossa mente de que é tudo tão leve, é tudo tão fácil, tudo tão simples, né? É uma coisa assim que só com o tempo, com o processo para entender isso, não é? A Sem gente tem que dúvida. buscar diariamente para poder conseguir entender, porque de tão simples e de tão fácil para a gente parece ser tão difícil de alcançar. E é bem verdade, porque no versículo 14 fala assim: porque esta palavra está muito perto de ti, da tua boca e no teu coração, somente para fazer. Então, vai lá e faz. Não tem erro. Você pode seguir a palavra que ela pode te dar a direção, seguir que o Espírito Santo colocar no seu coração também, dá lugar a ele, e vamos que vamos. É decidir, é decidir. Eu decido seguir a vida, eu decido seguir esse caminho, porque é o melhor, né? Ele diz aqui, eu aconselho que eu escolha a vida. Ou seja, ele está dando livre-arbítrio. Então, esse aqui é um dos discursos, né, de Moisés, e um dos últimos discursos do Moisés, né, que aqui a gente vê no capítulo seguinte, onde ele vai passar o bastão para o Josué. Então, a gente vê que é decidir. E a decisão a gente coloca todos os dias através de palavras, através de declarações. Isso que a Keila ensina para a aluna dela, para a educanda dela, faz todo sentido, porque a mente está muito fértil e é algo que certamente ela vai levar para a vida. Eu também ensino muito isso para o meu filho. Eu consigo o que eu quiser. Né? Ele até aqui, a gente tem um frutinho, tem uma árvore, uma goiabeira, e uma acerola aqui. E ela dá fruto o ano inteiro. A gente coloca vitamina, rega, e é fruto o ano inteiro. E aí ele sempre vê quando tem uma acerolazinha lá no alto, e aí ele fica. Aí eu digo, e aí, aí ele pergunta, eu quero aquela acerola. Eu digo, e aí, vamos conseguir? E aí eu vou lá, será que eu consigo? Aí eu vou ensinando, eu consigo o que eu quiser. Eu quero pegar essa acerola, então vamos. E aí eu levanto ele. Então, sempre vou ensinando isso. Você consegue o que você quiser. Né? O querer é poder. Eu sempre carrego isso comigo. Querer é poder. O que eu quero? Aos 19 anos, aos 8 anos de idade, eu sabia que aos 19 eu queria morar só. Ter uma independência, né? Então, aos 20, eu decidi que aos 30 eu quero ser mãe. Então, eu quero. Querer é poder. Eu tenho 50%. Os demais 50% eu digo que é muito direcionamento de Deus. Porque até para orar, eu tenho que chegar a Deus. Ele sabe o que eu quero. Ele sabe o que eu preciso. Mas eu tenho que determinar em oração. Deus, eu quero ser mãe aos 30. Eu fiz uma aliança com Deus. Foi, inclusive, em uma oração que eu fiz essa aliança com Deus. Já contei aqui. E eu quero ser mãe aos 30. Eu consagrei, eu levei isso em oração a Deus. Aos 30 eu quero ser mãe, mas eu quero isso, isso, isso. E eu ainda exigi, assim, sabe? Eu pedi. E Deus me abençoou e multiplicou. O que eu pedi básico, que para mim era ali o teto, Deus foi lá e colocou mais. Até um marido, porque até então o meu plano era produção independente. Então, Deus multiplicou tudo o que eu estabeleci. Então, os planos de Deus são sempre melhores do que os nossos. Isso se confirma. Então, ele fala, o que queres que eu te faça? Né? Eu quero ser curada. O cego, o que queres que eu te faça? Ele sabia que ele queria visão, ele não tinha visão, mas ele quer ouvir. O que você quer? A gente tem que ir lá e aplicar. E dizer o que a gente quer. E eu falo que isso é 50%. É eu ir a ele dizer o que eu quero. O mais é ele que vai estabelecer. Ele vai colocar pessoas, ele vai direcionar a oportunidade, ele vai direcionar o tempo certo. Eu tenho que ter ação. 50% é minha ação. O mais é com Deus. Ele sempre vai direcionar. Ai, mas se às vezes não der certo, mas Deus tem algo melhor. Às vezes no caminho algo não deu certo, algo você, ai, mas não é assim que eu queria. A gente fica que nem bebezinho mimado, que quer algo, bate o pé e fala assim, oh, mas não é assim que eu queria. Calma, espera e verá. Mas às vezes o que a gente quer é coisas desse mundo, Isso. né? É verdade. E é diferente isso, quando a gente quer coisas do mundo e quando a gente quer crescer espiritualmente, quando a gente quer se tornar uma pessoa melhor. É diferente, né? Segunda-feira, segunda de carnaval,
Eu estava lá no apartamento da minha filha. E aí eu pulava pela casa, as pernas doendo, até falei, né, Laís? Aí eu pulava, meu Deus, estava tudo bem ontem, não tinha nada. Eu começava a pular, o que está acontecendo? Ele tomava remédio e nada. Aí a Laís mandou uma mensagem, vamos para a live amanhã. E eu, meu Deus, eu tá aqui tudo preparado, mas eu não consegui, a dor. Acabei nem aparecendo, né? Mas eu acompanhei devagarinho. Aí eu disse, não vou ficar assim, eu não vou. Aí fiquei. E pulei, não é carnaval, eu tava pulando para ver se parava a dor. Tentando descobrir, eu acho que é porque eu sou assim, uma pessoa agitada, eu ando de bicicleta, eu vou pro mercadinho a pé, eu corro aqui dentro de casa e eu estava dentro do apartamento, estava fazendo mais nada. 5 dias parada. E eu achei que era circulação. Aí tanto é que eu fui no médico e disse, vamos fazer todos os exames, mas eu acho também a circulação. Na hora que eu pisei o pé aqui em casa, quarta-feira, eu fiz em uma tarde tudo que eu não fiz em quase 5 dias. Acabou a dor. Não estou com dor mais. Entendeu? Os remédios eu comprei uma caixa, R$21, está ali guardado, nem abri. E não vou abrir ele, não. Eu não vou abrir esse remédio, não. Eu vou curar, porque eu peguei a Bíblia. O movimento traz a cura, então é o mover, é a ação. Então, quando a gente vai a Deus e diz, Deus, eu decido, me ajuda no que for difícil, me ajuda a dar entendimento, me ajuda a poder de execução. Aqui eu oro muito nesse sentido, né? Que nós tenhamos esse poder de execução. E Deus vai, sim, direcionar as pessoas, a situação, o momento certo, para que haja dessa... Então, a gente tem que decidir escolher o Senhor. Né? Ele é a nossa vida. Então, quando a gente escolhe o Senhor, a gente está escolhendo a vida. Quando a gente escolhe obedecer, a gente está no caminho dele. E isso é obediência, né? Então, que a gente tenha a sabedoria e executar. E sim, essas palavras de afirmação. Eu posso, eu consigo, eu sou capaz, porque Deus é que nos fortalece, porque Ele é conosco. E assim a gente vai realizar os nossos projetos, né? E ter essa plenitude nas nossas áreas, cuidando. Tem uma ação de acordar cedo, igualmente hoje acordamos muito mais cedo para ter uma mentoria de finanças. Então, isso é ação, isso é decidir.